Primeira Epístola de João, não confundir com o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 9 a 13. Diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, te rendemos graças e glórias e louvores. Mais uma vez, Senhor, fala com a Tua igreja, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo João, ele usa a palavra testemunho aí 6 vezes. 6 vezes. Uma vez ele faz menção ao testemunho dos homens, e 5 vezes ao testemunho de Deus. 1 João 5, versículo 9, na Bíblia Viva, que é a Bíblia na linguagem popular, é interessante, diz assim, nós cremos nos homens que servem como testemunhas dos nossos tribunais, e portanto podemos crer com toda certeza em tudo o que Deus afirma, e Deus afirma que Jesus é seu Filho. Então, dentro do campo jurídico, e é interessante isso, o testemunho de uma pessoa tem um papel fundamental e imprescindível num tribunal, Isso porque essa pessoa, ao depor em juízo, ela é capaz de relatar fatos que estão em sua memória, fatos esses que viu e ouviu. Então ela tem que dar um testemunho e ela não pode mentir. Ela então é uma testemunha ocular. Sendo assim, uma testemunha, segundo certo escritor, é o indivíduo chamado a depor, segundo a sua experiência pessoal, sobre a existência e a natureza de um fato. Isso é uma testemunha. Porém, a prova testemunhal tem sido criticada por muitos que alegam que as emoções podem interferir no depoimento e que a memória do depoente é falha. Ele pode testemunhar e falhar na memória e fazer algumas citações erradas. No entanto, queridos, mesmo diante dessas críticas, a prova testemunhal é importantíssima e já é regulamentada pelo novo Código de Processo Civil. Portanto, se podemos crer no testemunho dos homens, que perante um juiz daqui da terra afirma dizer a verdade em relação àquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que testemunhou, por que não crer no testemunho de Deus, que é verdadeiro? Se os homens, seres humanos, sendo tão falhos e de memória tão curta, eles têm crédito nos tribunais seculares, o que falar de Deus, que é perfeito e o reto juiz? É por isso que João vai afirmar que o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Agora, que testemunho é esse, da qual estamos falando? João responde dizendo que quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Por exemplo, amados, no verso 6 aí que estudamos na última mensagem, um pouquinho anterior
ao 9, é claro, é óbvio. João diz que Jesus veio por água e sangue. Depois enfatiza dizendo que não só por água, mas por água e sangue. Ou seja, Jesus veio pela água do batismo e pelo sangue da cruz. E no verso 8 diz ainda que 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. E o verso 7 diz que 3 são os que testemunham no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Portanto, como vimos na última mensagem, temos um tríplice testemunho na terra e um tríplice testemunho no céu. Na terra, segundo João, temos o testemunho da água, do sangue, do Espírito Santo. E no céu, temos o testemunho do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Sendo assim, amados, o Espírito Santo, a água e o sangue são as testemunhas que resolvem a questão de que Jesus é Deus, como vimos na última mensagem, intitulada E Estes 3 São Um. E mais, Jesus não somente é Deus, como nos prometeu ainda a vida eterna. Claro, sendo Deus, Ele pode conceder a vida eterna. E a vida eterna é um presente de Deus. Amém? A vida eterna é um presente de Deus que está centrada na pessoa de Jesus e é prometida na palavra de Deus. E mais, é recebida pela fé somente. E vamos desenvolver melhor esses pontos a partir do versículo 11. Acompanhe comigo. Seja um crente bereano. Primeiro, a vida eterna não é uma conquista humana. Amém? A vida eterna não é uma conquista humana. Ela não se adquire por boas obras, mas é um presente de Deus. Não é pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. É disso que fala aí o versículo 11, parte A. Acompanhe. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. Queridos, a vida eterna é uma dádiva de Deus aos que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como seu único, suficiente e eterno Senhor e Salvador. 1 João 2,25 diz que a vida eterna é uma promessa que o Senhor Jesus nos fez. E esta é a promessa que Ele nos fez. Qual é? Será que é a promessa de nunca passar por luta, nunca ficar doente, nunca morrer? Qual é a promessa? É a vida eterna. Maior das promessas. Agora, o que é vida eterna? Eis a questão. É uma vida plena, abundante, sem fim. Vida por toda a eternidade. Vida eterna é o que Jesus prometeu a um bandido recém-convertido, quando pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Conversando hoje com o testemunho de Jeová, e eu usei esse texto. Ele: não, mas não é, a vírgula está mudada. Eu falei: a tua Bíblia está mudada. A minha Bíblia, a vírgula é: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. E aquele homem está no paraíso até agora. Isso é vida eterna. Então, vida eterna é uma vida real na presença de um Deus real. Porém, o versículo mais conhecido da Bíblia fala tanto da vida eterna, como também da morte eterna. Porque existem os dois lados, né, dessa moeda. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Ou seja, a vida eterna se opõe à morte eterna. Em 2 Tessalonicenses 1,9, Paulo diz que os ímpios sofrerão como castigo a perdição eterna, pois eles serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, dois tipos de vida revelam aí uma quantidade de tempo. A vida eterna revela uma quantidade de tempo com qualidade de vida. Porém,
A morte eterna revela a quantidade de tempo sem qualidade de vida. Os dois são eternos. Até porque uma vida sem fim e longe de Deus é uma maldição e não uma bênção. É uma carga muito pesada, em vez de um dom maravilhoso. No entanto, o que Deus nos oferece é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, amados, receber a vida eterna é ter a vida do próprio Deus em nossa vida e para sempre. Ou seja, a vida eterna não é só uma questão futura, começa agora. Começa aqui e agora. Isso porque em Deus há paz. Portanto, a vida eterna significa o quê? Serenidade em meio à guerra. Em Deus há poder. Logo, a vida eterna significa derrota das frustrações e angústias, mesmo em meio às lutas e tribulações da vida. Em Deus há santidade. Portanto, a vida eterna significa vitória sobre o pecado, mesmo em meio às maiores tentações do nosso dia a dia. Ele nos promete vitória. Em Deus há amor. Sendo assim, a vida eterna significa o fim do rancor, o fim do ódio, o fim da vingança, mesmo vivendo no mundo cheio de rancor, ódio e vingança. Por fim, em Deus há vida. Logo, a vida eterna significa a derrota da morte para todo sempre. Um dia morreremos, sim, mas vamos ressuscitar para a glória de Deus. Em segundo lugar, queridos, a vida eterna não é monopólio de uma igreja. Amém? Vida eterna não é monopólio de uma igreja, uma instituição ou de uma religião, mas de uma pessoa. A vida eterna nos é concedida porque, ou não é concedida a nós, porque frequentamos uma igreja, porque fomos batizados nas águas, porque participamos da ceia. Aliás, domingo é culto de ceia. A vida eterna não nos é concedida porque contribuímos com a igreja. Tudo isso precisamos fazer, mas não é por causa disso que somos salvos e recebemos a vida eterna. A vida eterna, resumindo, não é monopólio de uma religião A, B ou C. Amados, a vida eterna está centralizada numa pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi ensinado na terça-feira, na EBT. O sola Christus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. 1 João 5:11 vai falar sobre isso, na parte B. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Não está na igreja A, B ou C. Na religião A, B ou C. No profeta A, B ou C. Não, em seu Filho. Então a vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida pelo Filho. Isso porque, amados, não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Eu sei que às vezes nós falamos o óbvio. Para muitos que estão aqui, ou todos, mas é bom enfatizar certas verdades. Só Jesus pode nos conduzir a Deus. Só Jesus é o caminho para Deus. Só Ele pode nos reconciliar com Deus. Só Ele é a porta do céu. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quem nele crê não entra em juízo, diz a palavra, mas passou da morte para a vida. João 3,36 diz que quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não queira a ira de Deus sobre a tua vida. Queira a bênção. Queira Jesus. 1 João 5,12 diz ainda que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amados, a palavra vida é usada 36 vezes só no Evangelho de João. Não epístola, mas no Evangelho. Nas epístolas também é usada. Mas só no Evangelho de João 36 vezes.
E para se ter vida, dentro de uma perspectiva humana, ou humanamente falando, alguns fatores são essenciais, como o sol, o ar, a água e o alimento. Não é isso? Basicamente. Por exemplo, não se pode ter vida sem a luz do sol. Já dizem os médicos que onde não entra o sol, entra um médico. Não é? O sol é a nossa fonte primária de vida e todos os seres vivos dependem dessa luz para sobreviver. Jesus é a luz do mundo. Ele é o sol da justiça. Amém. João 1,4 diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Um outro detalhe, amados: para se ter vida, é também necessário o ar, o oxigênio, que nos dá possibilidade de respirar. É ou não é? Em João 20:22, vemos o Senhor Jesus assoprando sobre os discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo. É Ele que nos dá vida. A água é também um outro elemento essencial para se ter vida. E lá em João 7:37 e 38, Jesus diz ser a água viva. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém. E em João 4,14, o Senhor Jesus nos convida dizendo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém. Sabemos que o beber aqui é espiritual. Sabemos que o beber aqui fala de intimidade, de oração, de consagração, de dependência. Por fim, um outro elemento essencial à vida é o alimento, não é? E o próprio Senhor Jesus declarou de maneira explícita em João 6,35: eu sou o pão da vida. Resumindo então, Jesus é a luz da vida, o ar que respiramos, o pão que nos alimenta e a bebida que sacia a nossa sede na alma. Sendo assim, queridos, o monopólio da salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor, pois foi Ele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. O islamismo não salva, o budismo não salva, o catolicismo não salva, o protestantismo não salva. Só Jesus Cristo nos salva, pois só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus pode nos conceder o dom do Espírito Santo. Só Jesus pode nos dar um novo coração, uma nova vida, novos sonhos, novos planos para a glória dele. Certo pastor estava numa conferência na Turquia, pastor muito famoso. Depois dessa conferência ele decidiu fazer um tour pela Turquia de ônibus. Em determinado momento ele sentou-se do lado de um jovem. E esse jovem foi muito mais rápido do que ele na abordagem evangelística. E ele ficou impressionado com essa abordagem do jovem. E o jovem perguntou: você é um estrangeiro, não é? E ele respondeu: afirmativamente, eu sou um estrangeiro. Então o jovem, com muita ousadia, lançou seus olhos no pastor e disse: quero convidar você a se converter ao Islã. Você gostaria de se tornar um muçulmano? Foi direto assim, na lata, né? E o pastor ficou maravilhado. Aquele jovem era bom demais na abordagem. Bom demais, foi rápido. E o pastor então pensou: eu é que deveria ganhar esse jovem para Cristo. E ele foi mais rápido do que eu tentando me levar ao islamismo. Ele não aceitou aquilo. E o pastor então olhou para o jovem e disse: bom, eu quero te convidar a se tornar um cristão. Você quer se converter a Jesus? E o jovem respondeu: então vamos tentar nos converter. Você usa o teu argumento e eu uso o meu. Vamos ver quem ganha. Quem tem mais argumento para convencer um ao outro.
E o pastor respondeu: tudo bem, vamos tentar nos converter. Você tenta me convencer que o islamismo é a única verdade e eu vou tentar te convencer que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Primeiro, você vai falar sobre o islamismo para mim, depois eu falo de Jesus para você. Combinado, o jovem aceitou. E o jovem começou dizendo que o Alcorão é a verdadeira palavra de Deus. Disse que o profeta Maomé é o verdadeiro profeta de Deus e que Jesus Cristo não é Deus, e muito menos profeta. Disse ainda que Jesus realmente era um homem perfeito, era um grande homem, um grande profeta, mas não era Deus, porque Deus não poderia morrer na cruz. Esses eram os argumentos desse jovem evangelista muçulmano. Ele falou ainda sobre os 5 pilares da fé cristã e foi desenvolvendo seus pontos, tentando convencer o pastor. E quando ele viu que o pastor não caiu na dele, né, ele disse: pastor, agora é a sua vez de tentar me converter. Pode usar o teu argumento. E o pastor começou dizendo: jovem, você sabia que o Alcorão foi escrito 600 anos depois da Bíblia? E que o livro que você diz ser verdadeiro tem centenas de versículos da minha Bíblia? Ou seja, eu recebi a palavra antes de você receber o seu original. Pare para pensar, jovem. Se a Bíblia veio antes do Alcorão e o Alcorão contém muitos versículos da minha Bíblia, isso significa que você precisa da minha Bíblia e não eu do seu Alcorão. E o jovem parou e pensou: realmente, nunca tinha pensado nisso não. Tudo bem então, disse o pastor, escuta então mais essa. Você diz que Jesus Cristo era perfeito, era um grande homem, um grande profeta, mas que ele não era Deus. Agora, se Jesus era perfeito, como você mesmo disse, então ele tem que ser Deus, porque só Deus é perfeito. E todos os demais são pecadores. Inclusive Maomé foi um pecador. E outro detalhe, para você a cruz é um escândalo, como você disse. Porém, mais uma vez você está errado, porque a cruz é loucura e escândalo sim, para os perdidos, mas para nós que cremos é o poder de Deus. E para finalizar, eu lhe farei 3 perguntas, disse o pastor para o jovem evangelista muçulmano. Se você me responder satisfatoriamente, eu vou me converter ao Islã aqui e agora, e vou até mudar de nome. Meu nome agora vai ser Muhammad Ali. O jovem então disse: faça as perguntas então. Primeiro, perguntou o pastor: Maomé ou Alá podem perdoar os meus pecados? E o jovem respondeu: pecado? Não, para nós não existe pecado. Não existe pecado, o homem falha, peca, todo mundo peca, todo mundo erra, mas não há perdão, porque não há pecado. E o pastor então respondeu: o seu Deus é inútil, porque Jesus Cristo perdoou meus pecados. Ele lavou meu coração com o sangue do Cordeiro. Ele restaurou minha vida. Em segundo lugar, eu quero que o profeta Maomé e Alá me concedam o poder do Espírito Santo. Pode ou não? O jovem retrucou: Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar desse tal de Espírito Santo. O pastor mais uma vez respondeu: ah, seu Deus é inútil, porque eu recebi o Espírito Santo e ele tem me dado poder para que eu viva uma vida justa e santa nesse mundo de trevas e de pecado. E terceiro, eu quero que Maomé ou Alá possam me dar vida eterna. Podem ou não? O jovem olhou pela janela, meio escabriado, e perguntou: vida eterna? Ninguém pode dar vida eterna. E o pastor respondeu: realmente seu Deus é inútil. Não pode dar vida eterna, não pode perdoar pecados, não pode dar o Espírito Santo. Ele não pode fazer nada disso. Que Deus é esse então? O jovem ficou parado, pensativo, então olhando para o pastor e quase saindo do ônibus disse: não tenho nada mais a dizer. E o pastor respondeu: mas eu tenho algumas coisas ainda para dizer. Eu tenho muito. Você sabia que o profeta Maomé teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas ele rejeitou? E que Maomé, no final da sua vida, disse: ainda não encontrei a verdade. Em vez disso, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vai ao Pai a não ser por mim. E para finalizar, o pastor disse ao jovem: se eu fosse com você agora para Meca, lá na Arábia Saudita, encontraríamos os ossos do profeta Maomé. Os guardas ficam ali 24 horas por dia guardando o túmulo. É ou não é? O jovem disse: não, Maomé não está lá. Ele ressuscitou, ele foi levado para o céu. E o pastor então disse: nada disso. Ele está em Meca, porque se não estivesse lá, não haveria necessidade de guardas protegendo o seu caixão. E o pastor então disse mais uma vez: a diferença entre você e eu é esta: se eu for com você para Meca, haverá ali os ossos do profeta Maomé, mas se você vier comigo a Israel, a cidade santa, verá que o túmulo de Jesus está vazio e que os seus ossos não estão lá, porque ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aquele jovem ficou ali pasmo. Ele disse: eu não acredito que Jesus ressuscitou dos mortos. Assim, disse o pastor, ele está vivo. E se você não acredita que ele ressuscitou, então como você acredita que Maomé ascendeu aos céus? É incoerente. E depois de toda essa argumentação não houve mais resposta. O jovem levantou-se e desceu do ônibus. Aquele jovem preferiu continuar com um profeta que morreu, mas que não ressuscitou, ao passo que o pastor continuou com Jesus, que realmente morreu, mas que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Em terceiro lugar, queridos, a vida eterna é recebida pela fé em Cristo somente. Amém? Veja comigo o versículo 13. E eu estou escrevendo essas coisas a vocês, disse o apóstolo João inspirado, que creem, ao detalhe, creem no Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Queridos, o crer é uma prerrogativa humana e não divina. O crer não é dom de Deus, no sentido de que Deus determine quem vai crer e quem não vai crer. O crer para a salvação vem ao nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus. Uns creem, outros não. Uns amolecem o coração e se rendem a Cristo. Outros se endurecem e abandonam Jesus de vez. Romanos 10, 13 a 15 diz assim: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém, queridos? Amém. Efésios 2,8 diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O dom de Deus aqui não é a fé. A frase "isso não vem de vocês" não se refere à fé, queridos, se refere à salvação. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. Se eu disser que a fé é um dom de Deus, estou com isso dizendo que Deus só dá a fé salvadora a uns e não a outros. Que Deus só dá a fé salvadora a um grupo seleto de privilegiados e despreza outros. Isso coloca Deus como responsável único, tanto da condenação como da salvação. E mais, se eu disser que a fé é um dom de Deus, estou com isso dizendo também que a regeneração vem antes da fé. Estou dizendo que a pessoa primeiro ela é regenerada pelo Espírito Santo, para só então exercer fé em Deus. Porém, a Bíblia coloca a fé sempre antes da salvação, antes da regeneração. O crer sempre vem antes do batismo e também da salvação. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 16,16 que quem crer e for batizado será salvo. Crer vem antes. Então, salvação é uma dádiva de Deus e não uma recompensa por esforços humanos. E você recebe
essa fé quando ouve a palavra. A fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9, na versão fácil de ler, de 1999, diz assim, interessante: pois é pela graça de Deus que vocês foram salvos, por meio da fé que vocês têm. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um dom, e não como resultado das obras que alguém fez, para que, assim, ninguém se orgulhe, ninguém bata no peito, dizendo, eu fui salvo porque eu fiz. Aquele hino muito lindo, Biana botou esse dia no grupo. Quando terminar essa vida, e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos me encontrando para me abraçar. E então perguntarão a uma só voz, voltados para mim, conta-nos, irmão, como você venceu e chegou aqui. E o refrãozinho diz, e falarei e contarei que Jesus quem me salvou, e por esse pecador a si mesmo se entregou. Lindo hino, eu acho que é Azaf Borba. Certo pastor, ele tentava explicar a salvação gratuita a um trabalhador em uma mina de carvão. Olha que interessante. Como explicar? Né? O homem, no entanto, ele não conseguia entender. Esse trabalhador insistia que precisava pagar pela salvação, que precisava fazer algo, que era muito fácil, segundo o pastor. O pastor tem que fazer alguma coisa. É só crer, não tem nada. Eu não tenho que dar esmola, tenho que jejuar, eu não tenho que subir uma escadaria de joelhos, eu não tenho que fazer boas obras. E o pastor ele tentava explicar e não conseguia, e num insight, né, caiu a ficha. O pastor perguntou, como você desceu até o fundo da mina hoje cedo, de manhã? O homem respondeu, foi fácil, simplesmente peguei o elevador e desci. Então o pastor perguntou mais uma vez, não foi fácil demais? Custou alguma coisa para você? Você pagou alguma coisa para descer naquele elevador? O homem riu e comentou, para mim não custou nada, mas a empresa deve ter pago um dinheirão para instalar aquele elevador. Foi aí que o pastor retrucou e disse, da mesma maneira, para nós a salvação não custou coisa alguma, mas para Deus custou a vida do eterno Filho de Deus. Sendo assim, amados, a salvação é um dom de Deus, recebida pela fé e cuja a fonte é a graça do Senhor. Amém. Concluindo, podemos dizer que a vida eterna é o presente mais caro que foi dado em toda a história do mundo, pois custou a vida do Filho de Deus. A vida eterna é um presente eterno, pois diferente dos presentes que quebram, se desgastam com o tempo, esse, por outro lado, dura para sempre. É vida eterna, não vida passageira, temporária, mas vida eterna com Deus, com Jesus. Até porque uma vida eterna no céu, se Jesus não tivesse, não seria céu. A única finalidade, ou o ponto principal da eternidade é estar com Jesus para todo sempre. E mais, queridos, a vida eterna é um presente essencial, pois todos precisam dessa vida eterna em Jesus Cristo. Nem todos leem livros, nem todos usam o mesmo tipo de roupa, nem todos precisam de dinheiro. Há lugares que pessoas não precisam, vivem só do que planta, come, colhe, mas todos precisam receber a vida eterna. Isso porque a vida eterna é uma dádiva sacrificial. E eu repito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo deu aí, no versículo 16, significa entregar para morrer como uma oferta pelo pecado. Ou seja, para salvar o mundo que tanto amou, Deus estava disposto a suportar a dor de perder um filho que tanto amava. Isso é amor sacrificial. A Bíblia chega a dizer, queridos, que Deus lançou sobre o seu Filho, lá na cruz, os nossos pecados, as nossas iniquidades.
Diz ainda lá em Isaías 53 que Jesus carregou sobre o madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz ainda que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, porque ali naquela cruz Deus estava punindo o meu e o teu pecado. Deus nos amou tanto que entregou o seu próprio Filho para morrer uma morte horrenda, terrível, morte de cruz, para que você e eu não perecêssemos eternamente, mas que experimentássemos a salvação em Cristo Jesus. Martinho Lutero, certa feita, disse que nosso sofrimento, nossos problemas, nossos BOs aqui na terra não são dignos de receber esse nome. Dizia ele: quando eu penso em minhas cruzes, em minhas lutas, em minhas tribulações e tentações, me envergonho profundamente de pensar no que são em comparação com os sofrimentos de meu bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, queridos, nos conscientizar disso. Deus amou o mundo, amou você. Fique com Jesus até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz a palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Santo Deus, te louvamos, Senhor, por esses versículos tão preciosos da tua palavra, a qual, Pai, nós ficamos no raso, Pai. Não tivemos como nos aprofundar, porque a tua palavra ela é infinita, poderosa, eterna. Mas tudo aquilo que foi falado, Pai, que possa estar sendo gravado em cada coração, pelo poder do teu Santo Espírito, Pai. Que não venhamos olhar para trás, mas olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa salvação, é do alto que vem a nossa esperança maior, Pai, de vida eterna. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai. Que essa palavra possa estar dinamitando corações duros aqui nessa noite, Senhor. Possa estar bombardeando, Senhor, toda a mente confusa, perturbada, talvez com tantos pensamentos, mesmo na hora da pregação, pensamentos que vagueiam, Pai, mas que o Senhor venha trazer libertação nessa noite, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, que haja cura, Senhor, que haja libertação. Ó Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que todas as algemas, todas as prisões, todo o poder do inferno seja desfeito nessa mente agora, em nome de Jesus. Que todo mal, toda seta, todo engano do diabo seja desfeito. Ó Senhor, cobre cada um aqui com o sangue do Cordeiro, aviva a nossa alma, Senhor, desperta-nos mais e mais para buscar a Tua face, Senhor. Pai, livra-nos do mal, como diz a Tua palavra, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque a tentação é real, o mal também é real, o diabo, mas Tu és poderoso para nos dar poder de vencer tentações e também poder para sermos guardados de todo mal, de toda ação maligna, Senhor. Então cobre-nos com o sangue do Cordeiro e que toda célula cancerígena também que possa estar se desenvolvendo em nosso corpo aqui nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus, que você seja curado pelo poder do sangue da cruz, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, abençoa nosso restante de noite para a Tua glória, Pai. Fica com o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, aviva, Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, Pai, aqueles que não se envolvem com nada, Pai, mas que cada um aqui, Senhor, possa ser um evangelista, Senhor, assim como aquele jovem muçulmano, Senhor, que teve tanta iniciativa de pregar para um pastor. Pai, que possamos ser como ele, no sentido de pregar a Tua verdade, apontar para Jesus que ressuscitou, e não para um profeta que morreu e está morto, Senhor. Tem misericórdia de nós, aviva-nos, desperta-nos, em nome de Jesus. Amém.